Ok? O 28? Beleza? Se disser podemos, a gente começa a brincadeira. Gente, boa noite. Quarta-feira, dia 3 de maio de 2023, episódio de número 27. E essa noite a gente vai bater um papo muito legal sobre gratidão à luz do Evangelho. Eu estou trazendo conosco já vai conversar com vocês um pouquinho só, mais um tempinho. Ele vai falar com muita propriedade porque é conhecedor. Nosso irmão Ronildo, ele é teólogo e ele também é um educador, é um professor, é um grande batalhador, um dos tantos batalhadores desse país que é a classe educadora. Então é com alegria grande, foi meu professor no seminário de teologia, é o cara que foi co-pastor da Igreja de Cristo lá atrás, na época de Jean, é um cara de Deus. E eu muito alegre hoje aqui, a gente já estava batendo um papo aqui muito legal antes de ir para o ar. Estamos no ar e eu quero fazer os meus agradecimentos. Eu quero agradecer o Boi na Brasa. Ei, Ronildo, você já comeu no Boi na Brasa? Com certeza, várias vezes. Olha, o Boi na Brasa está desde 1980 em Parnamirim, eu gosto desse povo, gosto da comida e gosto do atendimento. Eu sou suspeito de falar, o Boi na Brasa é extraordinário na sua qualidade de comida e também no atendimento maravilhoso. Muito obrigado, meus amigos do querido, ou seja, da querida churrascaria, né? Isso. Boi na Brasa. Eu quero agradecer também a RCS-Net, esse link aqui, essa voz que está chegando na casa de cada um de vocês aí, tem o comando dessa empresa aqui, ó, conecta pessoas. Isso aqui é o número do WhatsApp deles. Se você ligar e disser que estava ligado aqui no NoCast, vai ganhar, preste atenção aí, viu? A instalação gratuita e ainda vai ter abatimento no seu link. Fibra ótica, internet de qualidade, que eu acredito que vocês estão vendo aí, recebendo tudo de primeiríssima qualidade. RCS-Net faz toda a diferença. Aposta em Parnamirim, acredita em Parnamirim, é gente de Parnamirim, empreendedor, nosso amigo Hilcler. E eu digo a vocês, vamos valorizar a prata da casa. É melhor do que você usar outros links daí que levam nosso dinheiro embora, do nosso estado, da nossa cidade. A RCS-Net é genuína, está aqui na de Ser Rosado, em Parnamirim. É o escritório deles, a empresa daqui, que gera emprego aqui, que deixa divisas aqui conosco. Vamos valorizar o que é nosso. Quero agradecer essa escola, Ronildo, você é professor, e eu quero demais agradecer ao... Olha aqui, você conhece o Fênix? Conheço o Fênix, com certeza. Conhece a escola, Conheço a estrutura. A estrutura do Fênix. É uma Excelente. estrutura maravilhosa. Eles têm um amor tremendo pelo que fazem. Eu desafio que os pais agora, no meio do ano, levem ou vão até o colégio com seus filhos lá. Vão conhecer os colégios. Procure lá a Dona Rosa Peixoto, Maeve, a querida Andréa. Vão lá, procurem, conheçam a estrutura do colégio. Veja como eles cuidam da educação dos filhos de muitos em Parnamirim. E vocês vão ver. Eu tenho certeza que você vai levar suas crianças para estudarem lá. Porque a estrutura física é espetacular. E a estrutura humana, profissional, a preocupação com a disciplina, com a educação de qualidade, que não deixa a desejar nenhuma outra escola do nosso estado. Olha, é um orgulho muito grande para Parnamirim ter o Colégio Fênix. E outra, grande gerador de renda para um município, porque emprega mais de 100 pessoas. Olha só. Não é brincadeira. Fantástico. 100 pessoas nos dias de hoje, com toda essa crise, com toda essa pandemia, e é uma escola que só cresce porque Deus tem abençoado tremendamente. Eu sou até orgulhoso de ter uma escola nesse padrão hoje na nossa cidade de Parnamirim. Eu queria também agradecer ao meu amigo, o cara que confecciona essas canecas aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Haroldo, um batalhador, um irmão nosso em Cristo, o personalizado PF, Pais e Filhos. Ele faz outros brindes, outros souvenirs. Só é ligar aqui para o Haroldo Pontes e vocês vão ser prontamente atendidos. Você que tem sua empresa que querem fazer os seus produtos pessoalmente. Quero agradecer também a Tiquinho de Gente. Tiquinho de Gente. Ei, Ronildo, você tem 2 filhos, 3, né? Isso, exatamente. Isaac, 13 anos, e Ana Laura, 6 anos de idade. 2 Olha, filhos. É moda infanto-juvenil. Se você entrar no Parnamirim Shop, na loja 17, você vai se deparar com a Tiquinho de Gente. Lá tem uma atendente maravilhosa, Fábia. Aí vem o que é bom.
Rapaz, eu vi a propaganda de gente no Nocast, ó. Vai ter abatimento, vai ter parcelamento no pagamento. Eita, e você vai levar produto de qualidade. Muito obrigado coisa boa. aos meus queridos Jacen e Girlene. Tequinho de loja são 23 anos em Parnamirim, não são 23 dias, viu? Certamente. 23 anos, tem credibilidade. Com certeza. Quero agradecer também DL Portas, meu amigo Daniel e Leila. Ronildo, você tem problema com porta no seu carro, sobe vidro, não baixa vidro. Inclusive já deixei até a chave dentro uma vez para abrir, foi difícil. E ele é bom nisso. Olha, Daniel é especialista. Sargento Amor Divino ali pertinho da BR, que ali é antigo Tia Maria, por ali hoje é Caerne ali. Eles ficam ali pertinho logo da marginal da BR, DL Portas. É tudo de bom. Esse povo tem muita responsabilidade e são bons demais no que fazem. Querido, Emanuel, você viu Emanuel aqui? Sim. Eu trouxe Emanuel, tu assistiu, Ronildo? Assisti uma parte. Cara, Emanuel é um contador maravilhoso, é proprietário dessa empresa aqui, ó, a Priori Contabilidade. Ele tem soluções para você na área contábil, fiscal, muito bom, ajuda empresas de verdade, é um cara sério, viu? Sim. Trata, porque tu sabe que cuidar da empresa, do patrimônio dos outros não é fácil. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Procura lá Emanuel, que você vai ter atendimento profissional de qualidade. A Priori Contabilidade é uma empresa muito séria, só tem crescido e é gente da gente que aposta também nesse podcast aqui. Obrigado, meus amigos e minhas queridas amigas, pela força, né? Pelo carinho. Nocast está recebendo hoje esse cara espetacular. Eu sou muito suspeito, como eu disse no começo. Passamos 3 anos, mais ou menos, quase que toda semana, 2, 3 vezes por semana, estudando teologia, procurando saber mais de Deus. Eu quero agradecer demais, Ronildo, a Deus pela sua presença hoje nesse programa. Eu quero agradecer demais a Deus pela nossa saúde, por a gente poder estar aqui em plena quarta-feira, falando desse amor, dessa gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que tu tem feito por nós, viu? Muito. Isso aqui era um sonho, era um desejo de poder vir aqui e falar da sua grande obra, que é o amor pelo próximo. Com certeza. Então, hoje, nós vamos tratar da gratidão à luz do Evangelho com uma das pessoas que eu pessoalmente conheço mais preparadas para falar disso, com muita propriedade, de forma racional, de forma contundente e com muito amor. Amém. Ronildo, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Dê uma boa noite para esse povo que está nos acompanhando aí. Que alegria, viu? Amém. Muito obrigado. Bem, para todos vocês que estão nos assistindo, uma boa noite para vocês. Espero que esse papo aqui, que esse bate-papo, né, Nuca? Cara, possa edificar a sua vida, possa fortalecer sua fé. E é isso. Vamos deixar o Espírito Santo e Deus nos conduzir aqui. E vocês aí vão recebendo, né? De Deus me aí, diga né? logo uma coisa. Você é de onde, hein? Bem, vamos lá. Me conta aí. Vou resumir, tá? Vamos saber. Vou resumir a minha história. Que as pessoas conheçam você. Isso, vamos lá. Bem, para quem conhece Nenel já contou um pouquinho da nossa história, né? Eu sou natural de Currais Novos, no interior do estado, né, no Seridó, mas morei praticamente toda a minha infância, até mais ou menos 12, 13 anos, na cidade de Bodó, tá? Municípiozinho, exatamente, tá no mapa, né? Tá no mapa do RN. Então, assim, durante a nossa infância, né, o início da nossa adolescência, a gente morava nessa cidade de Bodó, mas como é aquela coisa, Nuca, Bodó é uma cidade em desenvolvimento ainda, né? Pequena, não é uma cidade grande, então não tinha muita oportunidade. Então acabou que, devido a essa situação, essa circunstância, a gente teve que migrar, como muitos, né, nordestinos fizeram, para buscar novos ares, né? Inspirar novos ares, conhecer novas oportunidades. E acabamos chegando aqui. Primeiro foi para Currais Novos. Voltamos para Currais Novos. E de Currais Novos, né, há mais ou menos 27, 28 anos atrás é que nós chegamos aqui a Parnamirim. Seus pais são vivos. Meus pais são vivos. Vocês, né, são em 3. Somos em 3, eu, Nenel e Guegueudo, eu, Manuel e Rony Gretes, né, que é o outro meu irmão, o mais novo. E meu pai e minha mãe, sim, estão vivos ainda aqui, moramos aqui todos na mesma rua, aqui no Vale do Sol. E é isso, né, sou professor e estamos aqui para bater esse papo com vocês aí nessa noite. Como é que foi sua relação com Cristo? Ela começou quando, hein, Bem, Ronildo? assim, a história com Cristo, ela começa desde 1999, né, no quartel ainda, né, no Exército. Eu servi no
no 17º GAC, de 97 a 2004, e no ano 1999, eu tive esse encontro no quartel, inclusive na sala de instrução. Você foi militar? Fui militar do Exército Brasileiro, e servi no 17º GAC, de 97 até 2004. Rapaz, que maravilha, né? Exatamente. Depois veio ensinando, veio... Exato. Aí o encontro foi no quartel, né? Mas aí depois eu comecei a participar, na época, né? O pastor Joaci, se estiver nos assistindo, Deus abençoe ele, aqui na Igreja Batista, né? Aqui em Parnamirim. E passei mais ou menos uns 3 anos nessa igreja, era a Igreja Batista Nacional na época. E depois migrei para a Igreja de Cristo em Rosa dos Ventos, porque minha família foi para a Igreja de Cristo em Rosa dos Ventos, eu acabei indo junto. E nessa comunidade... Lá com Deus Dete, na época? Na época era pastor Jean-Claude, né? Já pastoreava a igreja. E nessa comunidade estamos até hoje, né? Aqui com a família, enfim, estamos todos lá e graças a Deus tem nos abençoado muito. Olha, para você ter uma ideia, Djalma Neto, Valquíria Loyola, Valdir Aguiar, João Neto, Inácio Fagner, Luciana, Maria Islane, José Antônio de Lucena Loyola, Cecilva Silva, Rony, Isaqueu, Silvânia, Capelão Pastor Flávio Lima, Sóstenes Machado, Velho Loreta, todo mundo já ligadão aqui, pronto, se afiando. O Inácio está com a sua esposa, com Dani e com Sofia, o presente da Sofia que nós falamos aqui tá aqui presente. E eu já quero começar. Vamos lá. Vamos logo abrir os trabalhos. Qual o poder da gratidão, Ronildo? Diante de Deus, à luz do Evangelho. Gente, daqui a pouquinho eu vou pedir que vocês participem do chat. Ronildo é um cara aberto para perguntas e questionamentos. Vontade. Nós vamos tratar aqui de algumas coisas, mas se você tiver qualquer dúvida e tudo. Agora, antes de tudo, Ronildo, deixa eu pedir. Como nós somos uma produção independente, é muito importante que vocês participem do programa, que vocês dêem um like, que diga que está gostando, fazer um comentário, entrar pro chat, se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, nocast.oficial. Participem, chame agora algum conhecido, algum amigo para participar, porque hoje vai ser muito legal. Eu tenho certeza que muitas dúvidas vão ser tiradas e hoje eu creio, viu, Ronildo? Que pessoas vão aceitar Jesus de Nazaré, Amém. viu? Que bom. No coração e na alma. Mas já quero agradecer a todos, viu? Vamos lá, Ronildo, e a gratidão, o poder da gratidão, qual é esse poder? Muito bem. E pessoal, quando a gente fala em gratidão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é alguma coisa ou alguma bênção adquirida. E normalmente a gente acaba dizendo assim, bem, eu agradeço a Deus porque eu fui abençoado. Mas, assim, quando a gente fala em gratidão numa dimensão maior, a gratidão, ela tem um poder fantástico. Primeiro, de mudar a nossa vida, a nossa própria vida, porque a partir do momento que você muda o olhar, você muda a dinâmica da sua vida. Mas também ela pode nos livrar de muitos males. Tem uma história muito interessante, por volta de 2011, quando aconteceu aquele incidente lá nos Estados Unidos, né? Sim, as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, 2001, né, no caso. Aí reza a história que um americano, ele conheceu naquele contexto um judeu. E ele estava em Jerusalém. E ele foi ao restaurante almoçar. E esse judeu, nesse restaurante tem uma fila. E esse judeu, ele cedeu o lugar, era um senhor já de idade, ele cedeu o lugar para ele, porque ele era um empresário e estava muito apressado. Ele disse, não, pode entrar na minha frente. E ele entrou na frente desse senhor judeu. E ele ficou muito feliz por aquela atitude daquele senhor. Ele almoçou e quando ele estava saindo desse restaurante, ele ainda estava na fila para entrar no restaurante desse senhor, porque ele cedeu o lugar para ele. E ele ficou muito grato por essa situação. Mas não conhecia o Senhor, achou aquela atitude muito interessante. E ele voltou para o apartamento dele em Jerusalém. Mas quando ele estava no apartamento, ele soube de uma explosão nesse restaurante, depois que ele havia almoçado nesse restaurante. E ele ficou perplexo, porque ele imaginou o seguinte, bem, poderia ter sido comigo. Eu poderia estar nesse restaurante, nesse exato momento, quando houve a explosão. Mas aquele Senhor que cedeu o lugar para mim, poderia estar lá. E ele ficou desesperado e foi até o restaurante. Chegou no restaurante, ficou procurando saber se aquela pessoa ainda estava por lá. E ele descobriu que aquela pessoa tinha sido encaminhada para um hospital de Jerusalém. E aí, desesperadamente, ele entrou no carro dele, foi até esse hospital.
E lá no hospital ele conheceu o filho desse senhor. Esse senhor estava hospitalizado, ele ia passar por um tratamento devido a essa explosão. Ele foi atingido por essa explosão, mas ele não morreu. Ele estava muito, vamos dizer assim, danificado pelo acidente, mas ele não estava morto. Enfim, o caso dele era grave e, enfim, ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, o que vocês precisarem, eu estou aqui para ajudar vocês. Ele disse, não se preocupe, que aqui em Jerusalém a gente tem um sistema que qualquer pessoa vítima de, vamos dizer assim, de terrorismo, o Estado israelense, ele cuida dessas pessoas e atende em todos os aspectos. Porém, tudo bem, ele disse, mas de qualquer forma, se vocês precisarem da minha ajuda, estamos aqui. Eu quero agradecer a esse senhor, fazendo o que eu puder para ajudá-lo a sair dessa situação. Passou o tempo, ele voltou para os Estados Unidos. E, administrando sua empresa, recebeu uma ligação do filho desse rapaz, dizendo o seguinte, olha, meu pai precisa de um tratamento e só tem esse tratamento nos Estados Unidos. Não tem problema. Ele contratou o avião, mandou o avião pegar esse senhor, levou para os Estados Unidos. E quando ele chegou no aeroporto, ele desce do World Trade Center e vai até o aeroporto para receber esse senhor. E é justamente nessa hora onde os aviões começam a atingir as Torres Gêmeas. Caramba! E pela segunda vez, por causa da gratidão que esse homem estava tentando exercer para ajudar esse senhor, por 2 vezes Deus o livrou da morte naquele contexto. E aí ele olha para aquela situação e começa a agradecer a Deus e aquele senhor dizendo o seguinte, Senhor, muito obrigado, porque por 2 vezes o Senhor me livrou da morte simplesmente porque eu quis o quê? Agradecer. Então há poder na gratidão, com certeza, né? Há poder na gratidão, a vida da gente pode ser transformada, nós podemos transformar vidas. Veja que aquele senhor estava precisando de ajuda, mas não se preocupe, por causa da gratidão, ele viabilizou tudo e pela mesma gratidão ambos foram livrados de outros incidentes que poderiam ter tomado a sua própria vida. Então é muito interessante e a gratidão com certeza tem poder, né? Tem poder, né? Dá livramento, dá né? livramento, né? Nos traz livramento. Ronildo, eu já quero dizer para você aqui que você tá bombando aqui, viu? Yeah. Já, meu irmão, já. Monison Digelli tá aí, a Zenilda, o Rodrigo Gugel, Alexandro, muitíssimo obrigado, queridos. Dona Jeane Macedo, Jair Dolvin, Macaé, Rio de Janeiro, meu primão querido, Jair Dolvin, irmão do Coronel Dolvin. Isso. Que eu tive lá na sua casa e tudo. Quero agradecer. Inocência, a esposa do nosso querido Almir. Rapaz, que maravilha. Deixa eu ver mais quem está dando boa noite. Sol, muito obrigado, Sol, querida. Prepare as perguntas e suas dúvidas. Exato. Meu irmão Isaqueu. Olha, quero mandar um abraço para vocês todos, agradecer profundamente e vamos dar continuidade, que tem coisa hoje para a gente falar do amor de Deus através da gratidão. A palavra hoje é gratidão. E Ronildo veio para cá para nos deixar mais aprofundados, mais enraizados diante de Deus, no como o Senhor trata a gratidão conosco. Ronildo, o que é que a Bíblia fala sobre o poder da gratidão? Vamos biblicamente. Lá. Com certeza, tem com certeza texto para isso. Olha só, Noca, quando a gente fala em gratidão, a gente tem que entender o que significa isso, assim, de maneira bem simples. Eu vou fazer um teste aqui com todo mundo que está nos assistindo agora. Pense no seguinte, vou fazer um teste. Antes da gente entrar nessa dinâmica da Bíblia, eu quero fazer um teste. Pense o seguinte, imagine que você acorda... Vou dar um exemplo, isso aqui vai servir para Noca, mas eu quero que todos aqui imaginem-se nessa situação. Imagine, Noca, o seguinte, você acorda amanhã com aproximadamente 5 milhões na sua conta. Você ia ficar feliz ou não? 5 milhões de reais. 5 milhões de reais na sua conta. Você ia ficar feliz ou não? Muito feliz? Muito, sem dúvida. Pronto, com certeza você ia já pensar em como é que você ia administrar esse dinheiro, se investir, se ia comprar alguma coisa, mas com certeza... uma forma de pensar. Certamente, né? Com certeza. E se por acaso amanhã você acordasse com 10 milhões? Como é que você ficaria? Rapaz, mais feliz ainda, muito, né? Mais feliz. Mais sim ou não? Feliz ainda. E se ao invés de 10 milhões você acordasse amanhã, eu depositar 100 milhões na sua conta, como é que você ficaria? Aí era o pré-céu. Era o pré-céu na terra, né? O pré-céu. Você já está entrando no céu na terra, não é isso? Agora vamos fazer o seguinte, eu quero que você pense nessa mesma coisa. Você amanhã vai acordar com 100 milhões na conta, mas eu vou dizer o seguinte, vou mudar agora a dinâmica. Eu vou depositar os 100 milhões de reais na sua conta, mas amanhã você não vai acordar. Eu pergunto a você, o que você quer mais? Você quer os 100 milhões da sua conta?
Não, eu quero Você acordar, quer acordar amanhã? Eu quero acordar. Eu prefiro acordar. Sabe por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero perguntar para você que está nos assistindo e para você, Noca. Será que nós já agradecemos ao Senhor porque hoje nós não acordamos com 100 milhões na conta, mas nós acordamos? Então, olha, se você não tem nenhuma razão, pense assim, eu não tenho nenhuma razão para agradecer a Deus. Eu estou te dando a maior razão para você agradecer a Deus nesse momento. Se você não fez isso, faça agora. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eu não acordei com 100 milhões na minha conta, mas eu acordei. Então, a maior riqueza, Noca, que nós temos nesta terra ainda é o dom da vida. Eu digo ainda é porque para muita gente você sabe que riqueza é ter muito dinheiro, ter muito prestígio, ter muito poder. Só que todas essas coisas não podem comprar o mínimo que é necessário para que você possa estar aqui, que é o quê? A vida. Então, se hoje você acordou, se hoje eu acordei, se hoje nós acordamos, gente, nós já temos motivos de sobra para agradecer a Deus, para louvar a Deus e para viver um dia, viu, Noca? Agradecido a Deus. Então, tem mandamento para isso? Tem. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando você lê esse texto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, muita gente diz assim, então eu tenho que agradecer por tudo, porque essa é a vontade de Deus, aí para aí. Mas o versículo não para aí. O versículo não está dando uma ordem para você agradecer a Deus por tudo. Ele está dizendo o seguinte, que nós devemos agradecer a Deus por tudo. Não é mandamento. Não é mandamento, é resultado. Olha só como é que conclui o versículo. Ele diz assim, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então, em Cristo Jesus é possível você acordar e dar graças a Deus. Em Cristo Jesus é possível você acordar e louvar a Deus pelo dom da vida. Em Cristo Jesus é possível você acordar e enxergar a vida com o olho, né, mais esperançoso. Em Cristo Jesus você consegue encarar os problemas da vida não como problemas, como oportunidade de crescimento. Então é em Cristo Jesus que em tudo nós damos graça. Então é nele, com ele, por ele, porque para nele, ele. por ele, para ele. São todas as coisas, glória, pois a ele, amém. Aleluia, né? Essa é a dinâmica do mandamento. Que maravilha! Nós temos aqui Ivanilda Oliveira. Ronildo é bênção. Eita, que tá maravilha, Ivanilda. Um abraço, viu, Ivanilda? Deus abençoe Maria você. Islane. Minha cunhada do coração. Deus abençoe. Neide Galdino. Tá certo? Inocência. Gente, eu já quero muito agradecer a participação de todos vocês, porque olha que palavra linda agora, baseada em textos de Tessalonicenses, que o nosso querido Ronildo já nos trouxe, falando sobre esse poder da gratidão, né? A gratidão glorifica a Deus, Ronildo? Com certeza. Aliás, nós temos... Quando você fala em gratidão, a gente tem que compreender o que significa isso. Por exemplo, se você for ao Aurélio, ao dicionário nesse momento, quando você coloca lá a palavra gratidão, lá no Aurélio vai estar reconhecimento, vai estar agradecimento. Só que veja, a Bíblia, ela traz uma dimensão mais profunda sobre o que significa a palavra gratidão. Quando você chega a um judeu hoje lá em Israel, você fala assim, olá, tudo bem? E você faz algo pelo judeu, ele vai dizer, todá rabá. Aí você diz, o que é que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer muito grato, mas veja, a gratidão no contexto do judaísmo, que é o contexto da Bíblia, para quem não sabe, pessoal, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O primeiro idioma foi o idioma hebraico. Então, todo o contexto do Antigo Testamento da nossa Bíblia foi escrito em hebraico, com algumas porções de aramaico, mas a sua totalidade, praticamente a base dele é o hebraico. E no hebraico, a palavra todá, ela quer dizer muito mais do que agradecer. Eu vou trazer aqui algumas dimensões dessa palavra. Já que nós estamos falando do poder da gratidão. Isso. Não é isso? Então, uma das dimensões de todá é o agradecimento, que a gente chama de epiderme da gratidão. Porque, veja bem, se alguém faz algo por você, é natural que você o quê? Agradeça. Agradeça. Mas isso não é necessariamente gratidão, isso é educação. Então, se alguém faz algo por você, você agradece, muitas vezes dá obrigado, que não é necessariamente gratidão, porque obrigado dá a entender que você é obrigado a fazer alguma coisa por alguém, quando na verdade gratidão é um reconhecimento pelo que alguém fez. Mas é natural que você agradeça algo que alguém te fez. Isso é natural, mas isso é educação, isso não é gratidão. Por exemplo, quando você ora a Deus por uma bênção, isso não é gratidão, isso é oração. Quando você é bem sucedido no seu trabalho, isso é o quê? Isso é uma promoção no seu trabalho, isso é felicidade, mas isso não é gratidão. A palavra gratidão na Bíblia, ela tem pelo menos 7 dimensões, mas eu não quero falar das 7 dimensões aqui. Eu quero falar de 3 dimensões que são muito interessantes. A primeira coisa, gratidão na Bíblia está relacionado com ser grato, então está relacionado com a nossa natureza. Gratidão é o quê? É um estado de ser do cristão.
ele é grato, né? Então, começa por aí. Outra dimensão da gratidão é o serviço. Ser grato significa dizer o quê? Compartilhar dessa gratidão. Porque a palavra gratidão na Bíblia, ela está relacionada também com a palavra o quê? Serviço. Então, Jesus, por exemplo, se você usar como sendo essa máxima Sim. da gratidão, ele diz, eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir, dar a minha vida em resgate de muitos. Então, esse presente de Deus que é Jesus é o quê? É um presente servidor, é uma diaconia dentro da gratidão. Ou seja, quem tem 2 pães, dê 1 e fica 1. Quem tem 2 túnicas, dê 1 e fica 1. Então, existe uma dimensão da gratidão chamada de gratidão ativa, que é aquela onde você compartilha, não é? Dos benefícios que Deus nos tem dado. E uma última dimensão da gratidão é aquela que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim, quando vier os problemas da vida, mude o seu olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. E se o teu corpo, né? Peraí, repete, Ronildo, peraí. Vamos lá. Gostei dessa essa passagem, foi muito bem colocada. Quando as coisas não tiverem acontecendo, Pensou a tribulação, uma luta que você está vivenciando. Pronto. Então, você pode enxergar isso como uma luta muito grande, ou você pode enxergar isso como uma oportunidade de crescimento. Então, isso é uma mudança de olhar. Se você pega um pouquinho de água, por gentileza aí, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês, usando uma dinâmica bastante conhecida, mas eu quero usar essa dinâmica agora que eu acho que ela é bem pertinente. Coloca até a metade, por gentileza, meu amigo. Até aí tá bom, viu? Então, assim, Luca, para uma pessoa ingrata, para uma pessoa que não reconhece o benefício da vida, para uma pessoa que não compreendeu ainda essa dimensão da gratidão, ela vai olhar para esse copo e vai dizer que ele está meio vazio. Porque a pessoa que é ingrata, que é murmuradora, ela enxerga o problema e não a solução. Ela vê metade com água, mas ela diz assim, está meio vazio esse copo, né? Que ela enxerga o problema. Rapaz, o olhar dela. Eu tô me vendo agora aí. Né? Pronto. Você acredita? Eu acredito. Tô me vendo nesse copo d'água. Muita gente olha para esse copo e diz assim, poxa, a metade tá vazia desse copo. Ele não consegue enxergar a metade cheia. O grato não. Ele diz assim, tá meio cheio. Porque o grato, ele tem uma visão, ele tem um olhar diferenciado. Então, para o ingrato, quando ele olha para um copo como esse, ele vai dizer, olha, tá meio vazio. Mas para o grato, que enxerga as oportunidades e não os problemas, diz, esse copo tá meio cheio. E ele agradece por esse meio cheio que está no copo, porque ele poderia estar totalmente vazio. Então, nesse contexto de Mateus, quando Jesus disse que a vida boa passa por uma mudança de olhar, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, gratidão é justamente isso. Todar significa o quê? Mudança de olhar. Olhar transformado para a realidade. É por isso que Paulo vai dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo foi preso, Paulo naufragou várias vezes, apanhou em todos os lugares, mas Paulo estava envolvido em um propósito. E era rico, hein? E era rico. Exatamente. Quando conheceu Jesus, empobreceu, não é isso? Ele estava envolvido em um propósito. E qual era o propósito? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Isso é o extremo da gratidão. Quando você compreende que viver é Cristo e morrer é lucro. Então, a sua visão pode vir o que vier. Você vai dizer o quê? Aquele que está em mim é maior do que tudo isso. É por isso que maior que está em nós do que o que está no mundo. Isso é gratidão ativa, né? Eita, Jesus de Nazaré. Muito bom esse bate-papo com o Ronildo. Gente, agradecer demais a todos que estão participando. Quero pedir muito. Convida um amigo, uma irmã, um irmão, a mãe, pai, o vizinho, alguém que está na sua rede social. Leva isso, o conhecimento de Cristo hoje aqui, ó. Tá uma coisa muito legal, com profundidade, tudo à luz de evangelho. Quero agradecer demais hoje 2 grandes colaboradores. Quero agradecer RN Projetores, na pessoa do nosso irmão Isaqueu. Isso aqui, ó, RN Projetores, Ronildo, representantes para a Epson em todo o Nordeste, está na cidade de Parnamirim, logo ali no Parnamirim Shopping, no Perandá. Isaqueu, parabéns, viu, meu irmão? Emprega a gente daqui, tem referência no que faz, sabe? Muito orgulho e muita gratidão por você colaborar conosco, viu? Quero agradecer também o Kumon, lá da Abel Cabral, em Nova Parnamirim, gente. Olha, o Kumon da Abel Cabral, em Nova Parnamirim, tá na seguinte promoção. Se você disser que viu a propaganda do Kumon, da Abel Cabral, na pessoa de Silvia e Jó, aqui, através do Nocast, vocês têm matrícula gratuita e abatimento na mensalidade enquanto estudarem lá. Basta dizer que viu no Nocast. Tá tudo resolvido. Quero agradecer demais esse pessoal por todo esse carinho e atenção com a gente. Rapaz, tem mais gente aqui, que maravilha. A Priori Contabilidade, Emanuel, meu forte abraço. Velho Isaqueu Neves,
Paulo ficou rico quando conheceu Jesus, Nuca. Exatamente. Profundo, hein, meu irmão? Isaqueu, eu quero falar depois de João 19, hein? Vamos conversar sobre aquilo, acho que é 19 e 11. Mas vamos para frente falando da graça. Não, aliás, da gratidão. Ô, Nildo, essa gratidão é ela que nos coloca na vontade de Deus para cada um de nós? Certamente. Um dos textos que nós já citamos aqui hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, né, especialmente, ele vai dizer que esta é a vontade de Deus. Então, quem vive a gratidão ativa... Nuca, lembra das gratidões. Nós temos uma gratidão que a gente chama de conceitual, que é esse agradecimento que eu disse a você no normal, dia a dia. É da ética, é da etiqueta, né? A gratidão da etiqueta. Muito obrigado, grato pela sua presença. Pronto, você me recebeu aqui hoje, certamente você está grato por isso. Demais. E esses acontecimentos comuns da vida, a gente agradece. Então, isso é a primeira fase da gratidão. A gente chama de epiderme na gratidão, a primeira camada da pele da gratidão. Existe uma gratidão mais profunda que é a gratidão passiva, que é quando você é agraciado por Deus em alguma coisa, recebe uma bênção, um benefício. E olha que a Bíblia disse isso, nós já somos agraciados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então já tem uma dimensão já aí, somos. E já, exatamente, é presente, não seremos abençoados. Nós já somos abençoados de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Outra coisa é a gratidão ativa. Essa é a gratidão que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui e fazer a gente pensar. É assim, o que é que eu tenho feito com as bênçãos que Deus tem me dado? O que é que eu tenho feito com aquilo que Deus me agraciou? Pensa lá no pão e pensa lá na túnica. Eu tenho 2 túnicas na minha casa. Gente, vamos falar das coisas do nosso tempo. Imagina que eu tenho um guarda-roupa cheio de roupas, mas eu estou vendo alguém ali nu. Eu estou vendo alguém ali passando por essa necessidade, que é o quê? Roupas, vamos dizer assim, todas esfarrapadas, enfim. O que é que eu posso fazer como gratidão? Eu posso abençoar essa pessoa com a vestimenta adequada. Eu posso suprir essa necessidade? Posso, então faça, porque isso é gratidão ativa. Pouca gente percebe isso. Então, essa é a ideia. E outra coisa, Nuca, que a gente tem que tomar muito cuidado. Se a vontade de Deus é a gratidão, o que não é vontade de Deus é a murmuração. Então, se você é uma pessoa que acorda reclamando... o cara murmurento, Eu sou exatamente. Murmurento demais, meu irmão. Nuca, a murmuração é tão séria que no Antigo Testamento, Deus chegou a abrir a terra e comer a terra engoliu 14 mil pessoas numa única vez. Peraí, a murmura era tão acentuada... Isso. O povo, quem não conhece um pouco da história de Israel, eu vou contar rapidamente. Israel foi escravo no Egito por 430 anos. Pediu a Deus uma libertação e Deus deu essa libertação. Está lá no Êxodo, tá? Depois, se vocês quiserem ler um pouco da história, Êxodo capítulo 11 e 12, finalzinho já das pragas do Egito e a saída do povo do Egito. O problema é que esse povo sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Então, eles caminham por 40 anos no deserto por causa dessa desobediência e dessa ingratidão. Murmurava por tudo. Deus mandava maná cair do céu, o povo reclamava que o maná era mesmice, né? Comer a mesma coisa todo dia. O povo pedia outra refeição, Deus mandava codornizes cair do céu, o povo reclamava da codorniz. Aí tinha sede, pedia água, Deus fazia pedra brotar água e o povo reclamava da água. Então, assim, chegou uma hora, né? Que lá, depois quem quiser pesquisar isso, Números capítulo 16. Chegou uma hora que Deus, ele diz, Moisés, tira esse povo daí, da frente de você, sai de perto desse povo, que eu vou fazer juízo sobre esse povo. E nessa rebelião liderada por Coré, ele faz com que a terra se abra e toda essa população que murmura, ela caia dentro dessa vala de terra. E a terra se fecha. Então, aproximadamente 14 mil pessoas são engolidas por causa da murmuração. Porque a vontade de Deus é a gratidão. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entendeu? Esse é o segredo. Esse é o segredo. Gente, olha aí, ó. Vocês imaginam o seguinte, vocês imaginam que foi caminhar com esse cara muitas sextas-feiras à noite, fazendo evangelismo na cidade de Parnamirim, nos lugares mais inóspitos que vocês possam imaginar. Foi uma experiência incrível que eu tive com o nosso amigo aqui, nosso querido teólogo, nosso irmão em Cristo, Ronildo. E hoje eu tenho certeza que muita gente já está aprendendo de Jesus de Nazaré, através dessa palavra, através desse canal NoCast, sobre gratidão, à luz do Evangelho. Uma maravilha. Ronildo, tem gente aqui, o maestro Chechel, tá mandando abraço para você. Abraço, Chechel. A Valéria, a Odete minha B, sogra. Ronildo, servo de Deus. Verdade, meu irmão. Inácio aqui agradecendo, Valdir agradecendo demais. José Carlos da Silva, parabéns, Ronildo, você é uma bênção. Rapaz, que coisa linda. Ó, Djalma, é possível ser grato sem a serventia? De forma nenhuma. Né? A gratidão,
todo serviço é uma expressão de gratidão, né? Agora sim, nem todo serviço é grato, mas todo serviço é uma expressão de gratidão. Por que eu digo que nem todo serviço é grato? Porque muita gente serve para aparecer, né? Muita gente serve para fazer... pense num período de uma campanha eleitoral, muita gente serve para ganhar voto, né? Pense aqueles camaradas que querem ganhar likes e etc. Muita gente serve para ganhar like. Mas o verdadeiro servo de Deus, o servo grato, aquela pessoa que foi tomada pela gratidão, como nós demos o exemplo aqui do apóstolo Paulo, por exemplo, você serve não mais por esses elementos. Nunca, a gente tem que entender o que é riqueza. Porque a gente, quando fala de riqueza, a gente pensa em coisas. Deixa eu dar um exemplo. Mateus capítulo 6, Jesus disse assim, olha, não está teu tesouro, está no coração, está teu coração. Só que ele fala de 2 tipos de tesouro. Ele fala de um tesouro onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão rouba. E ele fala de um tesouro que nem a traça, nem a ferrugem corrói e o ladrão não pode roubar. Não tem como. Não tem como. Aí ele diz o seguinte, o investimento que você vai fazer nesse tesouro vai mudar a sua realidade. Se você investe no tesouro material, que a traça corrói, o ladrão rouba e a ferrugem consome, você vai perder tempo. Porque você imagina aquela pessoa que está esperando agradecer a Deus, ganhar uma determinada coisa, e a pergunta é, e se essa pessoa nunca ganhar? Ela nunca vai agradecer. Ou, o contrário, ela pode viver uma vida de gratidão e de repente até ser abençoada por Deus depois. Porque muitas vezes, como eu estou falando, a bênção ela segue o grato e não o contrário. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 6 que quando você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a bênção segue o grato e não o contrário. Deu ingrato, ele distancia a bênção de Deus. Palavra tremenda, tremenda. Eita, deixa eu ver aqui, perguntas. Que noite abençoada. Orgulho de você, mano, Ronildo. Obrigado, Deus obrigado, tem feito obrigado. Em tua vida. Orem por nós. Cássia Araújo, Cássia, como é bom aprender mais um pouco de Deus com esse homem de Deus. Cássia Araújo. Amém, Cássia. Bom demais. Rapaz, que maravilha. Eu já quero agradecer a todos que estão participando do programa. Já pode começar a mandar as perguntas, que a gente está batendo um papo aqui muito legal com esse teólogo maravilhoso, com esse irmão em Cristo, que eu estou tendo a alegria de receber nessa noite. Amém. Eu já quero agradecer muito a Ronildo, muito mesmo. Ronildo, a gratidão nos atrai a Deus, isso eu não tenho certeza disso. Ela também traz o contentamento. Com certeza. Ela traz o contentamento. E essa mesma gratidão tem o poder de aprofundar a sua fé, Ronildo? Com certeza. Noca, tudo está no poder da língua, né? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz o seguinte: a mesma língua produz morte e a mesma língua pode produzir o quê? Vida. Ou seja, de uma mesma língua pode vir bênção e maldição. Então, deixa eu dar um exemplo, você vai entender. Imagina o seguinte, se você tem uma criança e ela é imperativa, aquela criança que não para quieto. Só que você enxerga essa criança como um problema, pode ser que ela se transforme em um problema. Então, se você amaldiçoa a sua criança, você não presta, você é isso, você é aquilo, e você começa a descarregar palavras negativas na vida do seu filho, pode ser que isso aí reverta, né, futuramente na vida dele, como sendo o quê? Como sendo um trauma, um problema, e isso possa levar essa pessoa a fazer, vamos dizer assim, dar cabo da sua vida ou até desviar a sua vida de um propósito mais interessante. Ao passo que se você faz a mesma coisa, mas usando palavras que edifiquem, porque a Bíblia fala justamente isso, ou seja, com a mesma língua você pode produzir o quê? Bênção ou maldição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Então nessa perspectiva, sim. Então, do mesmo jeito que a bênção, nós falamos recentemente aqui antes de tocar nesse assunto, eu disse assim que a bênção ela acompanha quem é grato, ela acompanha aqueles que buscam a Deus. O contrário também é verdade. Aqueles que, os ingratos, essas pessoas elas são afastadas desses propósitos muitas vezes. Mas e aquelas pessoas que conseguem isso ou aquilo, mesmo até, vamos dizer assim, sem conhecer a Deus, ou até muitas vezes conhecendo a Deus e de alguma forma ou de outra falando mal de Deus e etc. Mas é porque a graça comum de Deus alcança a todos. A Bíblia diz que ele faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Mas isso aí não é a graça especial, isso é a graça comum. A graça comum acompanha a todos e Deus, como eu disse, ele atende a todos nessa necessidade. Só que existe uma graça especial que são dadas somente àqueles que conhecem a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Existe então, isso? Existe sim, com certeza. Essa acepção? Não é uma acepção, é um propósito. Certo? Não é acepção. Não é acepção, é um propósito. Deixa eu dar um exemplo que você vai entender.
Antes de Cristo vir ao mundo, você pensa assim, antes de Cristo vir ao mundo, como é que as pessoas alcançavam, acessavam a Deus? Através do seu próprio esforço. Existia uma lei, uma série de regras, que você, se cumprisse aquelas regras, você alcançaria determinado favor de Deus. Os mandamentos. Os mandamentos, por exemplo. Imagina o Antigo Testamento, aqueles 10 mandamentos, fora os demais que foram compilados depois. Mas aí, Noca, é impossível você fazer isso. Vamos pensar o seguinte, você pega só os 10, faz um teste aí, todo mundo aí agora. Você imagina assim, dos 10 mandamentos, você conseguiria cumprir os 10? Pensa assim, rapaz, eu não sei não, acho que eu conseguiria. Pode até tentar. Né? Eu até uma vez brinquei assim, disse, me diz uma coisa, alguém já mentiu alguma vez na vida? Eu disse, já tá fora. Tchau. Alguém aqui já desrespeitou pai e mãe? Pensa assim, a mãe diz, faça isso, não vou nada. Pois é, não honrou pai e mamãe, já pecou. Alguém já cobiçou coisas de alguém? Nem que você, nem aquela olhada básica, rapaz, olha que coisa. Não, a mulher não, né? A mulher não. Não, mulher, pode cobiçar pode ser até não, a mulher, mas eu digo assim, será que alguém já cobiçou algo do outro? Então perceba, Noca, que o que eu estou querendo dizer é que o mandamento, pelo mandamento, era impossível você conseguir alcançar alguma dádiva, alguma bênção de Deus. No fundo, era sempre a graça de Deus, e essa graça comum a todos, essa graça... Porque já estava lá. Porque Cristo já estava lá, né? Então não é acepção, é propósito. Quando Cristo vem, aí é diferente. Porque quando Cristo vem, ela é uma graça especial. E eu vou dizer por quê. A Bíblia, quando fala que Cristo veio ao mundo, ela veio ao mundo, e o texto eu acho que mais citado pelas pessoas quando falam de Jesus é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Aí, agora, vamos ler o versículo devagar que você vai entender o que eu estou dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem. Então, para os que creem nele, Deus deu Filho para todo aquele que nele crê. E esses que creem nele têm vida eterna, entende? Então, por mais que Deus agracie todo mundo com a graça comum, existe uma graça especial para aqueles que creem em Jesus. Vida eterna. E somente nele. E lembrando que vida eterna na Bíblia não é só um tempo indeterminado de vida. Vida eterna na Bíblia é vida de qualidade. É vida com Deus. Por isso que ele diz, né, assim, em outras palavras, é vida com fardo leve. Troque seu fardo pesado, que é o fardo da ingratidão, o fardo da incompreensão, o fardo da reclamação, pelo fardo da leveza, da gratidão. O murmurinho. Exatamente. Viva uma vida mais grata. É por isso que Paulo vai dizer, tendo o sustento em que eu me vestir, já estou com isso contente. Então, quem é grato a Deus, ele agradece a Deus até pelo sustento e a vestimenta, né? É verdade, é verdade. Ou seja, o básico do básico. Caraca! Nildo, qual a diferença de em tudo dai graças para por tudo dai graça? Interessante, né? Essa palavra é de João Carlos Silva, que está perguntando pra gente, viu? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala em tudo, é diferente por tudo. Em tudo você está envolvido no processo. Olha só, Noca, quando eu digo assim, ó, eu estou em casa, eu estou dentro da minha casa. Eu estou no processo. Pensa o seguinte, lembra que eu falei para você que uma das dimensões da gratidão é você ser grato? Lembro. Não é só você agradecer. Então, a vida de gratidão é diferente de apenas agradecer. Como eu estou falando, você pode agradecer por conveniência, você pode agradecer por uma questão de estética, você pode agradecer por uma questão de ética social. É diferente de você estar imergido na gratidão, de você estar vivendo uma vida de gratidão. Quando isso acontece, por isso a pergunta agora, é aí onde está a profundidade da fé? Perfeito. A gratidão caminha com ela? Sim, com certeza. Deixa eu dar um exemplo que você vai entender. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, que assim... O que poderia nos afastar do amor de Deus? Você imagina assim, Deus enviou Jesus, ele morreu no meu lugar, sacrifício vicário, ou seja, sacrifício no lugar dele. Aí você imagina assim, se Deus fez tudo isso por você, o que poderia nos afastar do amor de Deus? Aí você começa a questionar, será que é a tribulação? Aí Paulo começa a levantar os questionamentos. Será que é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez? A morte. Você imagina o cara recebendo toda essa carga de problema. O cara está sendo atribulado, tá passando necessidade alimentícia, o cara tá passando necessidade, vamos dizer assim, nas suas vestimentas. Você imagina assim, rapaz, será que eu ficar sem nada no mundo, como diz a canção, né, caminhando contra o vento, sem documento, será que isso é prova do desamor de Deus? Aí Paulo vai dizer, não, pelo contrário, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir
poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se Deus não poupou nem seu próprio Filho por amor de nós, porventura não nos daria com Ele também todas as coisas? Porque nele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele. Amém. Então é glória a Deus, meu irmão. É vida de gratidão. É vida de gratidão. Eita. Inocência, isso mesmo. Maravilha. Gisela está dizendo que isso é uma bênção. Miss Silvia está também. Nós temos aqui o biólogo milionário. Gostei da simplicidade do teólogo Ronildo. Gostei também da ausência de superficialidade e da presença de profundidade nas falas. Glória a Deus. Parabéns. Amém, meu irmão. Coisa boa, meu irmão, que você está participando. Questione, faça perguntas. Estamos abertos aqui para isso. Estamos hoje com o tema gratidão, com a pessoa do nosso irmão Ronildo aqui. Uma bênção muito grande. Eu estou muito feliz por isso. Ronildo, a gratidão desafia as mentiras de Satanás. Com certeza. Com Satanás certeza. é ardiloso, né? Nuca, eu acho que quando você está enfrentando um grande desafio, a primeira mentira de Satanás que vem na nossa cabeça é que você está sozinho. Deixa eu dar um exemplo para você. Repete. Assim, normalmente quando você está diante de um desafio, ou você pensa que aquele desafio é o maior desafio, que ninguém está passando por um desafio igual ao seu. Igual ou parecido. Ou muitas vezes você se pensa só. Eu estou enfrentando isso aqui sozinho. É uma luta que eu estou enfrentando sozinho. Parece até que, diante de determinadas situações, Deus está aquém e você está além de Deus. Isso é a maior mentira de Satanás. Interessante quando Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele fala da missão da igreja, que nós, como ministros dessa missão, ele vai dizer o seguinte: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esse estar conosco não é um estar distante. Tanto é que quando ele envia o Consolador, porque quando ele vai para o Pai, ele não deixa a igreja caminhar contra o vento sem ler sem documento. Ele deixa a igreja habilitada com um Consolador, que é o Espírito Santo. E ele disse mais, ele, o Paráclito, ou seja, esse ajudador de vocês, ele vai estar convosco. E questionado certa vez onde estaria esse reino, né? Esse Paráclito, ele vai dizer, ele está dentro de você. Porque muitas vezes isso aqui é uma dimensão maior da nossa conversa, mas normalmente a gente acha que existe local onde a gente deve agradecer, Nuca. Em Jerusalém, os judeus agradeciam a Deus no templo. Eles iam ao templo, louvado seja o Senhor. Aí os samaritanos agradeciam a Deus no seu espaço. Mas chegou um momento em Jesus conversando com a mulher lá no poço de Jacó, João capítulo 4, ele disse: ei, já chegou o dia que nem Jerusalém, nem aqui onde vocês adoram no Gerizim, nem lugar nenhum. Já chegou o dia, Já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Então existe um lugar hoje onde Deus habita, que é em nós. É Deus dentro do barro, é o Emanuel, Deus conosco, mas é Deus dentro do barro, é Deus em nós. Então nós somos esse recipiente, esse tabernáculo onde Deus está. Então, na alegria, Deus está conosco. Na dor, Deus está conosco. No sofrimento, Deus está conosco. Nos momentos bons, Deus está conosco. Nos momentos difíceis. Então, não é uma questão de Deus, é uma questão de mudança de olhar. A gratidão é o quê? É uma conversão do olhar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eita, Jesus! Seja louvado, aleluia, viu, meu irmão? Amém. Que palavra edificadora demais, viu? Gente, o nosso amigo Ronildo, mais uma perguntinha. Rapaz, bora lá. A gratidão nos ajuda a viver o presente, Ronildo. Ela nos protege contra a inveja. Sim. Nuca, a inveja é um problema muito sério. É um problema, dias, né? Inclusive, entre muitos cristãos, né? Nós temos um salmo de Asaf, que era um ministro louvor do templo, que olhava para o que Deus estava fazendo na vida das pessoas lá fora do templo e dizia assim, e começou a ter inveja dessas pessoas, salvo engano, Salmo 73. E ele disse que aquilo começou a incomodar ele de tal maneira que ele começou a querer desistir, inclusive, do trabalho dele no templo. Mas aí ele viu o fim dos ímpios, ele viu o fim daquelas pessoas. Aí ele, peraí, com toda dificuldade é melhor ficar aqui do que ter aquele fim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente tem consciência, né, de vida grata, a gente começa a gozar de coisas que muitas vezes... Vou dar um exemplo. Na minha casa, normalmente quando eu estou em casa com meus filhos, a gente sempre se reúne lá atrás da minha casa. Atrás da minha casa tem uma piscina, aquelas piscinas
plásticas mesmo, tem uma mesa, tem uma sombrinha, a gente lá janta, almoça, senta lá para conversar, para jogar, tem uns joguinhos lá também. A comunhão. Comunhão, mas eu digo muito para os meus filhos, isso é riqueza. Isso é riqueza. Riqueza. Muita gente acha que riqueza é ter muito dinheiro, ter, né, assim, carro de luxo, muito patrimônio. Não, nunca. Riqueza, primeiro, é ter vida com qualidade. Riqueza é ser preenchido pela vida, que é Jesus Cristo. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. E tem gente que é tão rica que só tem Jesus. Então, tudo é uma mudança de olhar. Exatamente. E quem tem Cristo é rico. Quem tem Cristo tem a vida. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que, independente da dificuldade que nós estejamos passando, é a mudança de olhar. É você encarar, como eu disse, não o problema, mas verificar o problema como desafio com a oportunidade de crescer. E até mesmo de ajudar pessoas. Você sabia, Noca, porque muitas vezes a gente passa por tribulação? Eu vou dizer por quê. A Bíblia diz assim, nós somos atribulados para que com a mesma consolação que nós sofremos no momento da nossa tribulação, a gente possa consolar os outros quando passarem pela mesma tribulação. Interessante. A tribulação é treinamento. É um treinamento. É uma pedagogia de Deus para que você possa consolar os outros quando passarem pela mesma tribulação. Interessante. Você possa falar com propriedade. Exatamente. Você possa ter know-how, ter propriedade, ter bagagem para ajudar o outro na sua necessidade. Vem da compaixão, né? Perfeito. Essa compaixão faz você se colocar no lugar do outro. A tribulação produz experiência. Então, quando você tem mudança de olhar, a tribulação não é problema. A tribulação é pedagogia de Deus para crescimento. Que maravilha. Gente, o nosso amigo Ronildo dando, rapaz, um espetáculo aqui, com muita transparência, com muita lucidez, a luz de evangelho. O que é gratidão em nossas vidas, o poder que a gratidão tem transformador na vida de cada um de nós. E eu quero, olha, Ronildo, eu quero agradecer a sua presença demais aqui, mas também eu quero agradecer a todos aqueles colaboradores que com a gente aqui mantém esse programa aqui no ar. Com certeza. Sabe, o Tiquinho de Gente, o Colégio Fênix, o Boi na Brasa. Eu quero agradecer a RN Projetores, Kumon da Abel Cabral, lá em Nova Parnamirim. Eu quero agradecer a DL Portas, eu quero agradecer muito a RCS Net. São pessoas que estão no dia a dia com a gente, né? O Boi na Brasa e olha, a Priori Contabilidade, que também participa com a gente, o nosso amigo Haroldo, que faz esses brindes, pais e filhos personalizados também. Aí, eu quero agradecer muito a vocês, de verdade, de coração, viu? Porque sem vocês, a gente não estaria divulgando a palavra de Deus. Com certeza. E eu quero muito que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Cada um na sua área. Que Deus os proteja e traga para vocês prosperidade. Com certeza, em nome de Jesus. Ronildo, perguntas. Bora lá. Eita, vamos ver aqui. Como é bom aprender mais um pouco de Deus com esse homem, Cássio Araújo. Inocência, uma abordagem que mostra os efeitos da obediência aos ensinamentos de Cristo. Com certeza. No cotidiano da vida. Muito bom. E vamos lá. Tem outra pergunta para fazer para o meu nobre e querido que está por aqui, que eu vou encontrar agora, Ronildo. Deixa eu achar que são perguntas interessantes que nós vamos tratar. Gente, eu quero pedir até perdão para vocês, que são tantos questionamentos que o Ronildo já respondeu aqui com muita clareza, com muita veemência, né? Com conhecimento, né, que ele tem de Jesus, que é espetacular. Fala para nós sempre com muita tranquilidade, né? Ronildo, nós, antes de entrarmos no ar, você falou de alguns questionamentos que eu achei, inclusive, assim, pertinentes a esse assunto que a gente está envolvido. Eu queria saber de você o seguinte: essa gratidão, isso é uma pergunta minha, ela só é possível
mediante a sua conversão? Veja bem o que eu vou lhe perguntar. Sim, eu entendo. É possível que você seja uma criatura, um ser grato a Deus, se você não tem conversão em Cristo? Vamos lá. Tem um salmo muito interessante, eu acho que vocês já devem ter lido. O Salmo 103, ele diz uma coisa muito interessante. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. 103 ou 102? 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. O salmista está conversando com a sua própria alma. Noca, um dos sentidos da palavra gratidão toda, lembra do hebraico? Do hebraico, logo no memória começo. do coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Jeremias. Interessante, né? Uma das dimensões da gratidão, a palavra todá em hebraico, é memória do coração. O que é uma pessoa grata? Porque o coração para o nosso Senhor é mente, né? Isso. Nesse contexto, porque isso é um contexto mais filosófico da palavra. Naquele contexto é a sede das suas emoções, do seu entendimento, da sua razão, da sua fé. Tá? Então, quando a gente trabalha nessa dimensão, por que seria impossível? Porque esse coração bendito aqui, interessante que ele faz um reconhecimento. Gratidão não é só reconhecer a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. Entende? Gratidão não é só reconhecer a bênção de Deus, mas também o Deus da bênção. Reconheceu tudo. O Deus da bênção, exatamente. Tem uma coisa bem interessante que quem está assistindo já deve ter ouvido falar, é assim, diz que um pai, ele chegava sempre do trabalho muito tarde e trazia sempre um presentinho para a criança. Né? Todo dia ele chegava em casa e trazia um presentinho para a criança. A criança ficava feliz, ela se alegrava, abraçava o pai. E todo dia isso durou anos assim. Ele vinha, trazia um presente para a criança, ela se alegrava, abraçava o pai. Aí teve um dia que ele fez um teste. Ele não trouxe presente. Chegando em casa, a criança começou a chorar, espernear e tal. Aí entra a moral da história. Somente quem conhece a Deus adora o Deus da bênção e não a bênção de Deus apenas. Então, por isso que eu digo, a verdadeira gratidão só é possível quando você conhece o Deus da bênção e não somente a bênção de Deus. Se a gente não tiver essa dimensão, Noca, de encontro com esse Deus da bênção e não a bênção de Deus, a gente fica na epiderme da gratidão, que é somente o agradecimento pelas vitórias. Isso que é o que todo mundo faz. Lembra que Jesus disse, se vocês fazem somente o que as pessoas fazem, o que tem de mais? Né? Vamos pensar assim, alguém faz o bem para você, você agradece. Normal. Todo mundo faz isso. Faz. Né? Porém, aqueles que são nascidos de Cristo são novas criaturas, metanoia, mudança de mente. Interessante falando de gratidão, e você falou de encontro com Deus, quais são dos requisitos, qual é um dos pré-requisitos para você ter uma vida transformada? É a palavra arrependimento. Só que se você for perguntar para qualquer pessoa o que é arrependimento, a pessoa acha que é só remorso pelo erro que você cometeu. Tipo assim, eu fiz alguma coisa errada, eu não quero, eu estou arrependido. Você sabe o que significa a palavra arrependimento? A palavra arrependimento, inclusive esse prefixo de arrependimento, quer dizer retorno. Ré quer dizer retorno. E pender quer dizer elevar. Pender quer dizer elevar. Então é você sair de um estado, vamos dizer assim, você pensa na sua vida que você cometeu alguma... Você sai desse estado e entra num estado de quê? De elevação novamente. Porque todo mundo que comete um erro, ele fica prostrado. Quando você comete um erro e tem uma moral e tem uma ética, você fica prostrado. Rapaz, eu fiz uma coisa errada. E você fica... Então, para evitar isso, é arrependimento. Ou seja, é sair daquele estado de prostração e vir para um estado de quê? De erguer-se novamente. Então, quando você se volta para Deus, é o levantar. Quando você se volta para Deus, você sai de um estado de prostração que o pecado te deixou e você se ergue novamente. Você se torna o quê? Um novo homem. Isso é metanoia, isso é mudança de mente. Por isso que gratidão passa por uma mudança no coração e por uma mudança de olhar. E a verdadeira gratidão só se manifesta no verdadeiro encontro com Deus da bênção e não com a bênção de Deus. Por aí. Maravilha. Agora, Ronildo, eu queria saber de você o seguinte, meu irmão. O que não é a gratidão? Vamos lá. Gratidão não é só dizer obrigado. O nome disso é educação. Isso não é gratidão. Ou então, como eu falei, Noca, imagina a pessoa que sai de casa e vai para uma igreja orar, é assim, agradecer a Deus por uma bênção. O nome disso também não é gratidão, isso é oração. Outra coisa, muita gente diz assim, rapaz, eu recebi uma promoção da minha empresa, eu tô muito grato. Muitas vezes isso não é gratidão, isso é felicidade. Isso é realização pessoal, profissional. Porque você, de repente, queria aquilo e acabou conseguindo.
Aí isso não é gratidão, né? Isso não é gratidão. Isso são, como eu disse, né, sinais ou manifestações de felicidade. Aristóteles já falava sobre isso, daimonia. É você viver aquele momento de felicidade ou de realização por uma conquista, por exemplo. Mas o nome disso não é gratidão. Isso é, como eu disse, pode ser qualquer outra coisa. Gratidão é o quê? É um estado de consciência que parte da premissa de que você está na presença de Deus e que Deus está em você. É uma vida grata. É resultado de quê? Dessa transformação, dessa metanoia que levou você de um estado miserável para um estado de elevação. Por isso que quando eu disse a você, Paulo pode passar por tudo que ele passar, mas ele vai dizer para mim viver, eu sigo para o alvo. É essa dimensão que eu estou querendo que todos vocês que estão nos assistindo saibam daqui. A gratidão é o quê? É uma vida transformada, é um novo olhar sobre a vida, é uma nova forma de encarar a vida, de ver a vida. Porque quando você não tem essa visão, Noca, você vai enxergar o problema como sendo um grande desafio e às vezes até intransponível. Mas quando você tem essa visão, você tem esperança. Você consegue enxergar aquilo como uma oportunidade de crescer. Porque essa gratidão, ela está ligada à fé, que por sua vez gera esperança. Perfeito. Porque existe 3 tipos de fé na Bíblia. Quem estiver me assistindo vai aprender agora. Existe essa fé que todo mundo tem, ou acreditar nas coisas. Por exemplo, se eu disser para você, Noca, vamos domingo à praia, você vai dizer, vamos. Você acredita que domingo você vai estar acordado, vai estar vivo. A gente acaba até no impulso, bora, a gente vai, né? Essa fé comum que todo mundo tem, essa crença comum que todo mundo tem. Existe a fé, que é um conjunto de leis na Bíblia, né? Um conjunto de normas, de regras apostólicas, por exemplo, a fé dos apóstolos, esse conjunto de doutrinas, de regras. Mas existe uma fé chamada de salvadora, que é essa dimensão do espiritual dentro de nós, provocada pelo próprio Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, ela é gerada dentro de você. Você não tem como ter essa fé se você não tiver a fé Cristo vem em você. Pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que a gente está falando aqui não é a letra, tá? É essa dimensão do sagrado dentro de você, transformando o seu homem interior num novo homem. Porque não tem como ser seu mesmo. Quando Cristo lhe invade, é impressionante. Perfeito. É uma salvação que provém de Deus. É por isso que não é meritocrático. Você não faz nada para merecer isso. O máximo que você pode fazer, depois que eu costumo dizer assim, né? Sabe o que você pode fazer? Porque muita gente diz, Rony, o que é que eu posso fazer para agradecer a Deus? Você pode agradecer a Deus dizendo assim, sou pecador. Preciso de você. Preciso do Senhor. É a forma Você chega no templo, você lembra que tem 2 homens indo para o templo, né? Tem um fariseu e tem uma pessoa que chega no templo, porque o templo do Noca, para um judeu, é a presença de Deus. O templo é o lugar onde Deus está. Só que isso mudou, né? Lembra o que Cristo falou? Onde está a verdadeira adoradora? É. Então é assim, você chega na presença de Deus, aí você fala assim para Deus, ó Deus, o fariseu dizia assim, ele estufava o peito assim, ó Deus, eu dou dízimo de tudo. Ele achava que com essa barganha de dizimar, de ir ao templo, de cumprir os rituais, ele estava agradando o coração de Deus. Aí interessante que Jesus disse assim, o outro, ele nem ousava olhar para o céu. Pelo contrário, batia no seu peito, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Ele diz assim, qual desses 2 desceu do templo, vamos dizer assim, qual desses 2 fez a vontade de Deus? Aquele que se exalta ou aquele que se humilhou na presença de Deus? O que se humilhou. Então, vamos lá e façam a mesma coisa. Então, a melhor forma de você chegar diante de Deus é reconhecendo quem você é. Eu não sou digno de nada disso, mas eu louvo ao Senhor por essa graça que me alcançou e hoje, pela graça de Deus, aqui estou. Não vem de nós. Não vem de nós. Não vem de nós. Tudo é dele. Essa graça tudo é dele. E é pela fé. E é por isso que você não precisa sacrificar mais. Sabe por quê? E é pela fé, né? E é pela fé. Porque essa graça, ela tem uma dimensão única e eterna. Lembra que o judeu, para alcançar o coração de Deus, ele tinha que cumprir certos ritos. E um deles era sacrificar um cordeiro todo ano pelos pecados do ano inteiro. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9 e capítulo 10 que Deus sacrificou Cristo uma única vez e para sempre. E agora está tudo quitado. Todos aqueles que creem em Jesus têm sua dívida quitada e é por isso que a nossa dívida com Deus agora não é mais dívida para alcançar a salvação. É dívida de gratidão, porque a salvação já nos alcançou. Eita, Jesus. Abre aqui para nós, meu querido Celso. Vamos ver como está o nosso chat. Rapaz, que palavra tremenda, hein, gente? Olha aí, ó. Olha aí. José Antônio Lucena, esse teólogo aponta para Cristo. Bate-papo riquíssimo. Gratidão é fruto de um coração que reconhece a grandeza do amor com o que foi amado por Deus. Show de bola, Inácio. É isso mesmo, amado. Olha aí, ó. Inácio Fagner, exatamente. Lembrei da cura dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Verdade. Esse reconheceu a Deus, hein? E deixa eu chamar a atenção para esse leproso. Ele era samaritano.
O que voltou? O que voltou é samaritano, Lucas 17. Aí interessante que no final, é interessante, o processo todo desse texto é muito interessante. Eram leprosos que estavam fora da cidade, porque os leprosos não ficavam dentro da cidade, não portanto, podia. não ficavam dentro da cultura, eles não tinham acesso ao templo, eles não tinham acesso às famílias, porque um leproso não podia ser tocado, eles não tinham acesso ao contato, eles não tinham acesso às relações sociais, eles ficavam isolados no local. Totalmente. E eles tinham que gritar, sou leproso, para ninguém tocar neles e porventura ficar imundo por alguns dias, eram 7 dias. Mas interessante, quando Jesus passa perto dessas pessoas, ele diz, então faz o seguinte, vão até o sacerdote, se apresentam ao sacerdote, e aí vocês agradecem a Deus pelo benefício. E a Bíblia diz que quando eles saem no caminho em direção ao templo, eles já são curados. Só que os 9 vão embora e esse samaritano retorna para agradecer a Cristo. Mas lembra que você falou que gratidão tem a ver com fé? Sim. Por que ele voltou? Ele não voltou para agradecer a Jesus pelo favor que ele tinha recebido. Ele voltou para agradecer a Jesus como um novo homem restaurado pela fé. Tanto é que o final do versículo é o quê? Vá, a tua fé te salvou. Interessante, não é sobre gratidão, é sobre fé, né? Essa ponte foi ótima. Agora, há um fato interessante aí, Ronildão, quem tem gratidão como estilo de vida, jamais lhe faltará motivos para agradecer. Com certeza. Maravilha, isso. O cara come cuscuz com ovo achando que é banquete, né? Tá bom. Louvado seja Deus. Tem gente que não tem cuscuz. Tem uma frase que é assim, ó, eu vivia reclamando dos meus sapatos até que encontrei um dia alguém sem os pés. Então sempre vai ter pessoas passando por dificuldades maiores que a gente. Peraí, como é essa frase aí? Eu vivia reclamando dos meus sapatos até que um dia eu encontrei um homem sem os pés. Então, muitas vezes o nosso desafio é muito pequeno quando a gente compara com o desafio de determinadas pessoas que estão à nossa volta. Então, mais uma vez, gratidão é mudança de olhar. Se você ficar enxergando você como sendo o mais sofredor, que está enfrentando a maior dificuldade do mundo, que não tem oportunidade, aí talvez sua vida mergulhe no fracasso. Mas quando você enxerga a sua vida a partir dessa hora, é cuscuz com ovo, mas louvado seja Deus, porque tem gente que não tem nem cuscuz com ovo para comer, né? É pão com, né? É pão com epa, lá no quartel pão com epa, não, quando você abre o pão, cadê? Epa, tá faltando. Epa, é pão sem nada, é pão vazio, é quartel, o soldado ralando, sofrendo. Aí a gente chamava do pão com epa, que é tu abrir o pão no quartel, não tinha nem um queijinho para fazer. Então é pão com epa, ou seja, pão sem nada, louvado seja Deus. Tem gente que não tá comendo pão. Nem aquele pão que você está comendo sem nada tem para comer. Então agradeça a Deus por tudo que você tem. E eu costumo dizer assim, tem uma psicóloga brasileira chamada Márcia Luiz, ela fala muito sobre gratidão, inclusive tem um livro dela chamado A Gratidão que Transforma. Só que eu não gosto muito da área me perdoe se você consome, por exemplo, livro de autoajuda, ela trabalha com essa questão da 11 formas de você alcançar uma vida grata. Assim, é bem interessante, mas eu penso assim, tem coisa mais profunda para você analisar. Porém, ela trabalha muito essa questão da gratidão, há mais de 30 anos ela trabalha com o tema gratidão. E ela fala justamente sobre isso. Se você não mudar o seu olhar, se você... Olha a palavra aí invadindo, né? Outras áreas da psicologia. Se você não muda seu olhar, se achando a pessoa má, você vai ver sempre uma vida assim. Nunca vai dar certo, porque você nunca está pronto para agradecer a nada. Mas a partir do momento em que você muda o olhar, enxerga aquele problema, não como mas agradece a Deus por você estar vivo, por você ter um pão com ovo para comer, pão com eva, a sua vida entra em outra dimensão, né? Então, ao invés de murmurar, agradeça. Ao invés de você ficar reclamando, meu irmão, louve a Deus pelo benefício. Você está vivo aí, meu irmão? Está vivo? Está vivo. Está comendo? Estou comendo. Então, a partir de agora, agradeça. Porque, como eu disse a você, muita gente não tem isso para fazer, não tem isso para comer, então... Que palavra tremenda, gente. Gratidão. Muito bom, Ronildo, muito bom, de verdade. Eu sei que vai fugir um pouco o seu tema agora. É outra pergunta minha, pessoalíssima. Eu quero agradecer, gente, eu quero agradecer de coração a todos que estão participando do chat, a todos que estão nos assistindo até essa hora, em plena quarta-feira, em jogo de Flamengo televisado, Jornal Nacional e tudo. E nós temos vocês aqui escutando a palavra riquíssima, ouro puro, a palavra de Deus. Muita gratidão de verdade. Agora, Ronildo, essa palavra vai fugir um pouco da gratidão, ou talvez não sei, mas eu queria muito te perguntar, Ronildo, o que está havendo de verdade nessa superficialidade tão grande de que todo mundo, Deus te abençoe, Jesus seja louvado, Jesus pode tudo, Deus como é que num vazio, é uma palavra pronunciada
jargão, sabe? Jesus está no controle. É como se eu dissesse, tá não, Ronildo, Jesus perdeu o controle agora. Ele consumiu maconha vencida e Jesus não sabe mais de nada, perdeu o controle da... O que você me diz? A invasão da rede social, tem muita gente falando de Jesus aí sem um conhecimento, digamos, mais aprofundado, mais enraizado. O que você diria para nós nesses dias atuais que nós estamos vivendo com relação a isso, Ronildo? Eu acho assim que como igreja, a gente perde uma grande oportunidade de fortalecer a fé dos irmãos quando a gente tenta copiar as coisas. Opa, vamos lá. Eu digo assim, exatamente. Por exemplo, tem uma igreja que está tendo sucesso ali numa área. Vamos copiar aquilo? Noca, lembra que eu falei para você antes da nossa conversa aqui? Eu disse assim, a igreja ela é diferente de qualquer instituição porque ela caminha pelo sopro do Espírito. Então, não é o líder ou, né, vamos dizer assim, a comunidade que diz o que é o que não é, não. É para onde o Espírito sopra. Então, o que eu penso hoje, assim, para a gente edificar a comunidade, é a gente voltar para a raiz. É sair daquele contexto de comprar várias e várias ideias e voltar para a raiz, voltar para o básico. Voltar a buscar a Deus, voltar a se submeter à vontade de Deus, voltar a pedir a Deus o direcionamento adequado para a nossa comunidade, a partir da nossa realidade, voltar a instruir os irmãos na palavra, mesmo que muitas vezes isso não seja o interesse de muitos. Você sabia, Noca, que um dos critérios para o final dos tempos, e muita gente diz até que nós estamos no final dos tempos, é que muita gente não suportaria a sã doutrina? Não suportaria. Se você encontra uma comunidade que não suporta a sã doutrina, pode ser que essa comunidade já faça parte desse processo do final dos tempos. Ela não suporta a sã doutrina. Vamos. É muito importante. Gente, que palavra rica. De novo, nosso Senhor seja louvado. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Nosso irmão Ronildo está trazendo. Ronildo, repete para nós aí sobre essa condição de igreja no momento atual. Exato. Essa superficialidade. Repete para nós, por favor. Jesus, certa vez, falando dos últimos tempos, ele diz o seguinte: será que quando eu vier achar a fé, será que quando Cristo vier achar a fé na terra, ele não está falando da fé dos ímpios, ele está falando da fé da igreja. E ele disse que uma dessas condições para a vinda do Senhor é que no final dos tempos as pessoas ditas, né, comunidades cristãs, elas não suportariam a sã doutrina, mas buscariam pessoas que falassem segundo o seu próprio coração e seu próprio entendimento. Vamos pensar o seguinte: o que me satisfaz. O que te satisfaz. Como se eu estivesse querendo uma igreja. Isso. Carlos Queiroz fala de uma igreja de mercado. Então existe aquela igreja, por exemplo, que atende o cliente. O que é que meu cliente gosta? Meu cliente gosta assim, gosta assado, então ela atende ao desejo do cliente. Então o pastor ou o líder espiritual dessas comunidades, ele se torna o quê? Um fornecedor de mercadorias que atende ao cliente, e o cliente, por sua vez, um consumidor dessas mercadorias. Só que, mais uma vez, eu estou dizendo, a igreja não é uma mercadoria, ela não é um ambiente de troca ou de venda de alguma coisa, ela não é um ambiente de consumo de, vamos dizer assim, de cópias de produtos. Não, a igreja é um ambiente edificado por Jesus Cristo e que anda sobre o sopro do Espírito Santo. É por isso que Jesus deixa muito claro lá no Evangelho de João, capítulo 3, conversando com Nicodemos, justamente isso. Ei, a igreja é para onde o meu Pai sopra, e o Espírito ele sopra onde quer. Então, não é onde eu quero, é para onde o Espírito conduz. Então, nessa perspectiva, eu acho que uma das soluções é voltar para a raiz, é voltar para o básico, é voltar para a palavra, é voltar-se para Cristo e deixar Deus direcionar a igreja, porque a igreja é dele. Lá em Mateus ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Então não sou eu que edifico, eu não sou nada, eu sou simplesmente, como diz o apóstolo Paulo, né, falando sobre a igreja lá em Coríntios, ele diz assim: ei, eu plantei, Apolo regou, mas é Cristo quem dá o crescimento. Então nós simplesmente somos plantadores e regadores, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então eu penso assim, para edificar nossas comunidades é voltar para a raiz, é voltar para o básico, é voltar para a palavra, é voltar-se para Cristo, e fazendo isso é suficiente para que a igreja ela bombe, vamos dizer assim, né, usando essa linguagem moderna, ela cresça, até porque dois apóstolos, eles anunciaram o evangelho em todo o Império Romano. Noca era uma dimensão muito grande para dois apóstolos. Dois apóstolos, exatamente. Paulo e Silas. Então você imagina assim, o Império Romano, você vai imaginar, vamos imaginar usando a linguagem de Turquia, você pensa a Turquia é a Europa, né? A parte sul ali da Europa. Você pensa Turquia e Europa. Dois apóstolos foram suficientes na direção do Espírito Santo para anunciar o evangelho em todo o Império Romano, inclusive na capital do Império, que era Roma. Rapaz. Então, se dois apóstolos na direção do Espírito fizeram tudo isso, imagina uma comunidade como em Parnamirim. Meu sogro fez um trabalho de TCC, de monografia no curso dele. Na época, isso há alguns anos atrás, 2009, se não me engano, aqui em Parnamirim tinha mais de 400 igrejas e congregações.
Então, como é que a nossa cidade é tão violenta? Como é que a nossa cidade ela ainda passa, né, por essa situação Privação de alimentos, privação. nós passando Então, fome. muitas vezes está faltando direcionamento do Espírito. Então, tem muita cópia, tem muita propaganda, mas tem pouco direcionamento do Espírito. Então, eu acho que a gente tem que voltar para a raiz, reconhecer que nós pecamos, reconhecer nossos erros, reconhecer nossos pecados, e se voltar para Cristo, bater no coração e dizer, Pai, me perdoe, eu sou pecador. Seja soberano sobre a minha Erguer-se novamente e continuar a caminhada com Cristo, porque é o sopro do Espírito que vai nos guiar. Com gratidão. Com gratidão do coração. Gente, olha aí, Ronildo, nós já estamos a 1 hora aí. Voou, né, meu amigo? Voou. Gente, muitíssimo, de coração, de verdade, obrigado por vocês estarem com a gente até agora, falando do amor de Deus, da gratidão de Deus a cada um. Espero que essa palavra tenha sido transformadora, edifique a vida de cada um de vocês, porque eu, com certeza, viu, Ronildo? Todas as vezes que eu escuto o Evangelho, eu aprendo, Amém. Eu me volto, eu dou um freio, retorno, eu abro minha mente, viu? Você se volta a pender novamente. Novamente, porque não temos como sermos o mesmo depois do entendimento lindo dessa palavra. Amém. Forte, verdade. Edificadora e, acima de tudo, transformadora. É verdade. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, a todos os colaboradores. Obrigado por você ter vindo aqui, Ronildo, por me ter essa atenção e esse carinho. Amém. Eu sou grato, que eu sei da sua agenda como é complicada, e eu quero que agora você se despeça. Olha, gente, vocês nem têm ideia da felicidade que eu estou aqui, porque hoje esse programa todo aqui, pela primeira vez, tá o meu filho aqui presente. Ninguém viu aqui o velho Djalma, mas Djalmão tá aqui. Com a gente. Mostra aqui. O nosso filho aí, ó. Olha aí, filhão. Tá com a gente nesse programa. Jesus tem abençoado grandemente nossas vidas. Muito obrigado a Deus por tudo. Obrigado a vocês. Ronildo, suas considerações finais com os queridos e amigos. Bem, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né, pela participação de todo mundo. Eu encerro usando uma palavra grega para gratidão, que é Eucaristia. Essa palavra é muito comum na Igreja Católica, no momento que eles celebram, né, a ceia. E lá na Igreja Católica eles celebram com o vinho e a hóstia, né? Na Igreja Evangélica com o pão e o vinho. Mas eu acho muito interessante essa parte da gratidão chamada de Eucaristia, que é dar graças. A Bíblia diz que Jesus, quando pegou o pão e tomou o vinho, ele deu graças a Deus, porque o pão e o vinho naquele momento representam o que Cristo faria pela humanidade. Ele sacrificaria seu corpo e derramaria seu sangue. Então, se nós temos motivo para agradecer, sim, irmãos, Jesus ele foi sacrificado no nosso lugar uma única vez e de uma vez por toda. Então, que sejamos gratos por esse feito de Cristo e que possamos ter uma vida mais edificada na presença de Deus. E aqui a minha gratidão a todos vocês. E Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, meu povo querido.